Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado à inteligência aplicada à educação e à evolução, né? Melhor. Quero que você saiba que os nossos vídeos curtos de 3 minutos e meio ligados à inteligência e à reflexão estão no ar. Esses vídeos servem para dar uma conscientização às suas possibilidades de desenvolver mecanismos de inteligência na sua vida, não só para estudar, mas como para viver nos tempos modernos, tá certo? É inteligência como estilo de vida. Futuramente nós vamos publicar em nosso canal videoaulas de inteligência, vídeos de 15 a 20 minutos ensinando você a ter uma vida mais inteligente. Saiba que hoje você reter informação no cérebro não é mais um padrão de inteligência. Eu me lembro que na Idade Média, né? Eu não sou desse tempo, mas os livros de história relatam isso, que 95% da população da Idade Média era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Então quem sabia ler e escrever era gênios, fidalgos, príncipes, pessoas ilustres. Muitos reis e rainhas não sabiam ler e escrever na Idade Média. E por isso precisava de uma pessoa instruída para poder ler as cartas e escrever cartas para eles. Então quem sabia ler e escrever era considerado inteligente na Idade Média. Hoje, leitura e escrita é uma coisa comum que qualquer pessoa pode fazer. Agora, no mundo moderno, só ler e escrever não basta. É claro que ler e escrever é básico, estudante, jovem, professor, aluno, pessoas no geral. Imagina Albert Einstein, o homem mais inteligente do século passado. Imagina por um segundo se ele não soubesse ler e escrever. Não é verdade? Mas isso não é mais um atributo da inteligência. Hoje, inteligência está ligado à adaptabilidade, à adaptação com o meio, interação harmoniosa e positiva com o meio ao qual nós convivemos. E é sobre essa inteligência que eu quero dizer para você, que eu quero falar com você. Ah, professor, serve para eu passar no vestibular? Serve para você fazer qualquer coisa que você queira na sua vida, tá certo? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar do impulso da quantidade do movimento. As duas aulas passadas nós falamos de trabalho, né? Primeira aula, trabalho, correto? E o teorema da energia cinética. Depois nós falamos de energia mecânica e sistema conservativo. E hoje nós vamos falar do impulso e quantidade de movimento. Depois nós vamos ter mais uma aula de impulso e quantidade de movimento e fechar a fatura com os nossos 5 exercícios básicos de revisão desse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Impulso, quantidade de movimento. Aqui eu coloquei uma situação, né? Ilustrei uma situação, uma trajetória, um corpo aplicado a uma força, né, que produz uma aceleração, lei da causa e efeito, lembra da nossa aula, as 3 leis de Newton, lei da causa e efeito, causa, força, efeito, aceleração, e esse corpo será empurrado do ponto A até o ponto B, né, do ponto A até o ponto B, a força vai ser aplicada do ponto A até o ponto B, não vai ser um empurrão assim que você bate para o corpo se movimentar, não. Você vai aplicar a força e vai empurrar ele até o ponto B. A gente no dia a dia, a gente vê vários casos disso, né? Estamos num balanço lá no fundo do quintal. Eu lembro quando eu era criança, tinha vários quintais com aquela mangueira enorme, pé de manga. A gente fazia o balanço e dá um empurrãozinho, dá um impulso. Aí a pessoa ia, empurrava e soltava. Isso é impulso, é aquele empurrão que a pessoa te dá. Ou quando a gente anda carrinho de rolemã, né? A gente sentava e a pessoa dava um empurrão e soltava. Isso é impulso, é um empurrão, né? Na linguagem popular aí, tá certo? Então, essa força vai atuar do ponto A ao ponto B. Então, do ponto A ao ponto B, nós temos um ΔS de AB, que pode ser igual à distância de AB, porque a trajetória é retilínea, né? É retilínea, então trajetória retilínea, a variação de espaço coincide-se com a distância, né, de AB. Então, isso aí já foi explicado lá atrás. Alunos, primeiro, antes da gente falar qualquer coisa, né, escrever qualquer coisa, vamos entender o que está acontecendo. Eu vou aplicar uma força, o corpo está aqui parado. Eu vou aplicar uma força e ele vai sair do ponto A
e eu vou continuar aplicando essa força. A hora que ele chegar no ponto B, eu paro de aplicar a força. Por isso que eu não coloquei o vetor aceleração aqui, ó. Aqui tem o vetor aceleração, aqui não. Então, durante toda a variação do espaço do ponto A a B, que pode ser 1 metro, 2 metros, 20 metros, 40 quilômetros, 2.000 anos-luz, né? A força vai ser aplicada no corpo, de um ponto A até o B. Tá certo? O que vai acontecer quando essa força é aplicada sobre esse corpo? Bom, a gente tem uma variação de tempo, né? Então aqui, ó, ΔT de AB é a variação do tempo entre, ó, vou escrever para vocês, entre A e B, certo? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que computar ΔT aqui. Deixa eu escrever esse T bonitinho. Aí, eu não escrevo, eu desenho. A gente tem que computar o seguinte, o tempo é importante? Porque durante quanto tempo, não é só o T que tá feio não, tá? Esse E aqui também, ó. Minha caligrafia já sabe. Olha lá, ó. Entre o tempo A e B. A gente tem que computar, levar em consideração o tempo? Sim. Porque uma coisa é eu chegar e aplicar uma força F num corpo e deixar ele percorrer de A a B. Então, essa força vai produzir uma aceleração, ele vai de A a B com essa aceleração, produz velocidade e tudo mais. E a outra coisa é eu, tá? Aplicar a força F e manter essa força F durante toda a trajetória de AB. E isso vai exigir um certo tempo, né, de aplicação da força. Então, professor, a gente tem que levar em consideração que aqui existe uma velocidade chamada velocidade A, e aqui o corpo chega com uma velocidade B. Velocidade A é diferente de velocidade B. Bem, alunos, como a gente já adotou V como velocidade, A como aceleração e F como força, a gente não precisa mudar essas variáveis. Quando eu colocar V, você já sabe que é velocidade, tá? Então, V de A, V de B. Quem está acompanhando as nossas aulas desde o começo, né, do curso, né, desde o começo das primeiras aulas de física, já está a par dessa situação. Então, a velocidade que ele chega, que ele estava em A é uma velocidade, a velocidade que ele chega em B é outra. Maravilha, né? Então, esse é o procedimento, é o que está acontecendo. Então, quer dizer, professor, o seguinte, quando eu estou com um carro, né? Fui viajar com meu pai esse final de semana, meu pai estava indo com o carro, de repente, ele viu que o farol ia fechar do verde pro vermelho, né? Passou do vermelho para amarelo, ele apertou o acelerador e o carro acelerou. Meu pai conseguiu pegar um pedacinho do sinal amarelo, quase que passou no vermelho. Aquilo ali eu posso dizer que é um impulso? Sim. O momento em que você pisa no acelerador para acelerar o carro ou frear o carro, você está aplicando uma força e essa força é força de impulso. Tá certo? Então, diante dessa circunstância, veja bem, ó, olha só. Nós podemos definir que é impulso. O que é impulso? Impulso é a atuação da força sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo. Durante um certo intervalo de tempo. Então, I é impulso, ó. O nosso I aqui, a legenda, é o impulso. Nós vamos chamar de impulso. Isso significa que esse impulso, ele é uma força vezes ΔT, certo? Que é a atuação da força durante um intervalo de tempo. Então, força vezes ΔT. Correto? Beleza. Esse impulso, aqui ó, o impulso é uma grandeza vetorial. Ele é um vetor. Por isso tem módulo, direção e sentido. Claro, né, que se eu aplicar o impulso para lá, você tem uma situação. Imagina que o carro está indo na direção e sentido de A para B e um impulso é aplicado ao contrário. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai parar. É quando eu aciono o freio. Eu estou proporcionando um impulso de forma contrária. Ah, legal, bacana. Então, força vezes distância, né? Isso aqui é Newton ponto segundo, é a unidade de medida do impulso, é o meu impulso, beleza. O impulso está associado ao princípio da conservação da quantidade de movimento. Ah, professor, como é que é isso, hein? Princípio da quantidade de conservação de movimento. Bom, que aqui, ó, vou escrever aqui, quantidade de movimento, certo? Como que eu calculo a quantidade de movimento? Quantidade de movimento
é massa vezes V, correto? É uma grandeza vetorial, massa vezes velocidade. O que seria a quantidade de movimento, professor? Imagina que uma Scania descendo, certo? Uma ribanceira a 100 km por hora. Do lado da Scania você tem um carro, também descendo a mesma ribanceira, né? Descendo a mesma declividade a 100 km por hora. Qual é mais fácil parar? O caminhão ou o carro na hora de acionar os freios? Com certeza o carro é mais fácil de parar. Por quê? Por conta da sua massa. Massa pequena. Dois corpos de massas diferentes na mesma velocidade terão quantidades de movimento diferentes. Então a Scania, por ter uma quantidade de movimento maior, certo? Olha lá, massa vezes velocidade, ó. É a combinação da velocidade com a massa, certo? Por a Scania ter uma massa muito grande, né? O caminhão tem uma massa muito grande, ele vai ter mais dificuldade para parar, para frear, certo? Ah, legal. E o que isso tem a ver com o impulso? Aí, o que isso tem a ver com o impulso é o seguinte: o impulso não é força vezes ΔT? Não é isso? Vamos lá. Quem que é a força? A única força aplicada nesse sistema é o F. Então ela é resultante, certo? Resultante é igual a quê? Massa vezes aceleração. Alunos, não é a força que é massa vezes aceleração, hein? Como ela é a única a ser aplicada lá, ela é resultante. Então, resultante de massa vezes aceleração. Mas a aceleração, o que é a aceleração? A aceleração não é a variação da velocidade sobre a variação do tempo? Não é? A aceleração média aqui, ó, metros por segundo, aqui, notado? Aprendemos no movimento uniformemente variável? Pois é, então aqui, ó, vai ficar massa vezes ΔV sobre ΔT vezes o ΔT, não é isso? Maravilha, ó. Então eu vou ficar com um impulso igual a massa vezes a variação da velocidade, professor? Exatamente. Mas quem é a variação da velocidade? Massa vezes velocidade final menos a velocidade inicial, não é isso? Maravilha, olha lá, ó. Maravilha. Aplicando distributiva, primeiro, quem são minhas velocidades final e inicial? De acordo com a ilustração que temos aqui, a velocidade final é a velocidade em B, a velocidade inicial é a velocidade em A. Então eu vou escrever massa vezes V de B menos V de A. Ó, aplicando distributiva, MVB menos MVA. Quem é MVB? Quem é MVA? Quantidade de movimento, estudante. Então, a quantidade de movimento é a quantidade de, o impulso é a quantidade de movimento em B menos a quantidade de movimento em A. Então nós podemos dizer que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Ó que maravilha! Então eu vou escrever aqui, ó, impulso, teorema, né, do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento. Maravilha! Aí, ó, pronto! Essa é a aula de hoje. Tranquilo, nossa, professor, fácil, né? Por que os exercícios dos vestibulares é tão difícil quando coloca essas coisas? Não consigo resolver. Aí é o que eu digo, né? Nós vamos fazer 2 exercícios, depois nós vamos ter uma só aula de revisão de exercícios. Você vai acompanhar essas aulas e você vai ver os joguetes, os macetes que os exercícios têm. O que os exercícios de vestibulares modernos têm é historinha para contar na sua cabeça. Enche você de minhoca, você se confunde. Por isso que é interessante você entender o conceito, entender a teoria. Física primeiro é teoria, depois as formas, tá certo? Pronto, fechou. Vamos fazer 2 exercícios básicos para fechar essa aula de hoje? É só isso. Nossa, professor, as outras aulas suas, tem aula sua aí que é de 50 minutos de física, sim, porque tem mais assunto, tem coisas maiores para poder comentar. Essa parte não há o que dizer, entendeu? Então vamos lá, vamos fazer exercício? Então, nós vamos agora resolver 2 exercícios básicos, né, relacionados a essa questão do impulso e quantidade de movimento. Uma coisa está atrelada à outra, né? E esses exercícios aqui dá para a gente ter uma noção. Não vai pensar que você vai conseguir pegar uma segunda fase da FUVEST só com essas aulinhas que nós fizemos aqui, que você vai conseguir, não. Depois nós vamos fazer a outra aula de impulso e quantidade de movimento com o coeficiente de restituição, né?
dos impactos, quando dois corpos se chocam, choques mecânicos, relacionados a choque mecânico. E aí depois nós vamos fazer uma aula de revisão com resolução de 5 exercícios básicos. Aí essa revisão já tem uns exercícios mais cabulosos, né? Que tem uma linha de raciocínio um pouco mais forte. Aí sim você vai poder começar a galgar voos aí nos livros didáticos com exercícios mais complexos. Mas aqueles exercícios básicos lá que tem na sua apostila aí ou no seu livro didático já dá para você resolver, tá bom? Então vamos lá. Sobre um corpo de massa de 3 kg, movendo-se a 5 metros por segundo, age uma força de maneira que, após 10 segundos, a sua velocidade tem valor de 2 metros por segundo. Tem um ponto aqui. Em sentido oposto ao inicial, certo? Não tem não, tem ponto não. Desculpa, achei que tivesse um ponto. Vamos ler de novo? Não. Bom, então vamos ao exercício. Sobre um corpo de massa de 3 kg, 3 kg, movendo-se a 5 metros por segundo, age uma força de maneira que, após 10 segundos, a sua velocidade tem valor 2 metros por segundo, em sentido oposto ao inicial, certo? Qual o valor da intensidade da força que atuou sobre o corpo? Alunos, é isso aqui, ó. Então você vai ter, que coisa você está falando? Que existe um corpo que está com uma velocidade V inicial de 5 metros por segundo, correto? Num ponto A qualquer. E sobre esse corpo, uma força vai agir de forma contrária a ele, certo? Ou seja, vai proporcionar um impulso. E aí, chegando num ponto B, 10 segundos após a atuação dessa força, a velocidade nesse ponto B passa a ser 2 metros por segundo. Aqui a velocidade inicial, eu posso colocar como velocidade no ponto A, tá? V de A, V de B, né? Após 10 segundos da atuação dessa força, a velocidade do corpo é 2 metros por segundo. Maravilha, né? É o que a gente tinha comentado durante a aula. Uma força aplicada sobre um corpo durante um intervalo de tempo me gera um impulso, mesmo que seja de forma contrária. Então, a gente sabe que ocorreu o quê? Variação de velocidade. O ΔT, no caso aí de AB, foi de 10 segundos, né? 10 segundos de tempo aí de atuação dessa força. Ô professor, mas aí ele não deu o valor da força, né? Ele não deu o valor da força, como é que eu vou fazer? O impulso, professor, não é igual a força vezes ΔT? Sim, aluno, sim, o impulso é força vezes ΔT. Mas a força é única, né? Ela é única, então ela é resultante de todas as forças que atuam no corpo. Então eu posso dizer que ela é massa vezes aceleração, vezes o ΔT. Ah, melhorou, hein, professor? Então quer dizer que a gente sabe, desde lá do movimento uniformemente variado, que a força é ΔV sobre ΔT, vezes o ΔT aqui em cima. Aí eu vou poder cancelar isso, exatamente. Então o impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. Legal, é isso aí. Ah, bacana. Então, massa vezes velocidade no ponto B menos velocidade no ponto A. Exatamente, alunos. E aí, professor, como é que fica? Só que, né, no caso aqui, a gente aplica a distributiva, vou ficar com MVB menos MVA. Só que o que ele está me pedindo é exatamente a força aplicada. Ele me deu as duas velocidades, ele está pedindo exatamente a força aplicada. O que eu vou fazer? O I não é igual a F ΔT? Eu vou colocar aqui, ó. F vezes ΔT é igual a isso aqui, é uma igualdade. Tanto isso aqui é igual a isso, como é igual a isso. Então, eu posso dizer que o impulso é força vezes variação de tempo, né? MVB menos MVA. Ô aluno, as fórmulas físicas é tudo cópia de tudo. A fórmula, por exemplo, do impulso, né? Ele nasce da força, massa vezes aceleração, da variação de velocidade com variação do tempo.
Tá certo? Então a gente pode pegar qualquer fórmula e transformar. Por exemplo, eu posso pegar a fórmula da energia cinética e por conversão transformar ela na fórmula da força magnética. De uma partícula que, né, se movimenta num campo magnético, eletromagnético, eu posso pegar a força, a energia cinética dessa partícula e transformar ela numa força magnética. Só fazendo conversão de fórmulas. Não tem muito segredo, né? Então, aqui é o seguinte, massa vezes velocidade, a massa é 3, então a velocidade em B é 2, vai dar negativa, hein, essa força, porque ela vai estar contrária, tá? É uma força de resistência ao movimento, tá? Então, o meu F vai ser isso aqui, ó, massa vezes velocidade em B, 3 vezes 2, que é a velocidade em B, certo? A velocidade em B é 2. Menos, para não perder tempo com continha, a massa é 3 vezes 5, dividido por quem? O ΔT passa dividindo pelo tempo. Quanto vai dar isso? O tempo é 10 segundos. Quanto vai dar isso, meninos? 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 5, 15. 6 menos 15 dá menos 9, dividido por 10 dá em módulo 0,9 newtons. Em módulo 0,9 newtons de força. Lembrando que aqui é 10 segundos o tempo. Maravilha? Fácil, fácil. É você entender que o impulso é força vezes distância, mas também é a variação da quantidade de movimento, né? Ou seja, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aí, ó, num espacinho desse aqui, a gente consegue resolver esse exercício. Pô, legal, hein, professor? Bacana. E agora, professor? O segundo exercício está mais fácil? O segundo exercício está um pouquinho mais fácil. Tem uma cadeira aqui nos atrapalhando. Deixa eu tirar ela. O segundo exercício está mais fácil? Não vou dizer que está mais fácil, mas a gente precisa de ter um pouquinho de visão, de percepção, de realidade. Vamos lá? Ó, numa partida de futebol, a bola que se desloca horizontalmente, olha só o que ele está falando, atinge o pé do zagueiro com velocidade V1 de 15 metros por segundo. O impulso do chute faz com que a bola adquire velocidade V2, 20 metros por segundo, na direção vertical. Na direção vertical. A bola está vindo. A bola está vindo na direção horizontal. Ele chuta, a bola em vez de voltar, ela sobe, ela vai na direção vertical, é isso que ele está falando aqui, bate na canela, o velho campeonato brasileiro, né, nível, campeonato brasileiro hoje, né, em pleno século XXI, ficou nível de terceira divisão, não dá muito difícil a gente ver isso dentro de campo, né. Ó, veja bem, eu vou ler de novo para ver se o exercício não está falando errado. Numa partida de futebol, a bola que se desloca horizontalmente atinge o pé do zagueiro com velocidade V1 igual a 15 metros por segundo. O impulso do chute faz com que a bola adquire velocidade V2, 20 metros por segundo, na direção vertical. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, ó. É isso aí mesmo, ó. A bola tá vindo assim, certo? Há uma velocidade de 15 metros por segundo aqui, aí o zagueiro chuta de canela, ele chuta de canela, ela sobe 20 metros por segundo, ela vai para cima, é isso aí mesmo, bateu de canela. A intensidade do impulso que o pé do jogador imprime à bola, ai meu Deus do céu, deve ser lá, jogo de Corinthians e Palmeiras, vai pensar que é coisa de, né, time de segunda divisão, não, porque Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, Corinthians, né, os clássicos aí do Campeonato Brasileiro, não está muito diferente disso aí não, viu? Que me desculpe os torcedores. Mas é isso aí, vamos lá. Alunos, quando se dá, olha só, ele falou que tem um porém aqui, ó. Eu estava tão empolgado com a questão do futebol, né? Que ele falou, adquire uma velocidade horizontal, adquire uma velocidade de 20 metros por segundo na direção horizontal. Tá aqui. A massa da bola é 0,4. Então ele me deu uma massa aqui, 0,4 quilogramas, né? Que seria aí 400 gramas a massa da bola, mas no tempo da NKG. Eu fiquei tão empolgado com essa questão, porque, né, eu tô assistindo o Campeonato Brasileiro e tá dando medo, né? Tá parecendo um filme de terror.
Eu gosto de futebol, viu? Fui jogador, fui craque na minha época. Hoje já tô com quase 40 anos, né? Não jogo mais, mas na época eu era o camisa 10 de todos os times que eu joguei. Tá certo? Mas eu não fazia essas coisas não, eu batia bonito nela lá, suave, né? Ela só faltava chorar no meu pé. Então, eu fiquei tão empolgado com essa situação que eu esqueci de falar a massa da bola. Aqui ele está dizendo a massa da bola é 0,4. Bom, alunos, se ele está me dando velocidade e massa, eu não vou usar força vezes variação de tempo, né? Ele não falou nada de força, né? Ele está falando de movimento. Bola vem com velocidade, atinge o pé e... Como o impulso é uma perpendicularmente para cima, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Só que a variação da quantidade de movimento, o que ocorreu na variação da quantidade de movimento está aqui, ó, ela é vetorial. Ocorreu um desvio aqui, ocorreu uma variação na direção. Nós estávamos na direção horizontal e ocorreu uma variação na direção vertical, com variação de velocidade também, porque estava 15, subiu, né? A bola subiu com velocidade de 20 metros por segundo. Então, se eu calcular a variação da quantidade de movimento, usando o teorema de vetores, que aqui vai dar um teorema de Pitágoras, eu acho o impulso, porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Pô, professor, então nós podemos dizer que, nesse caso, o impulso aqui, ó, que é igual à variação da quantidade de movimento, é a hipotenusa desse triângulo. Então a gente pode calcular como sendo Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado? Sim, porque não houve um chute, ele não fez com que a bola voltasse na direção contrária, fazendo com que essa velocidade fosse negativa. Então eu não vou fazer um menos o outro. E nem alterou, né, assim... ele não diminuiu a variação da velocidade. Então o que mudou aqui foi a direção horizontal para direção vertical, com alteração também no valor. Mas aí a gente pode usar a questão vetorial, porque impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. E usando no plano vetor, eu tenho um teorema de Pitágoras, porque os dois estão perpendiculares, são dois vetores perpendiculares. Pronto, fechou. Maravilha, então quer dizer que o impulso ao quadrado, professor, é mv1 ao quadrado mais mv2 ao quadrado? Sim, alunos, aí ó, algebrismo agora. Agora algebrismo. A massa é 0,4 vezes, o V1 é 15, né? Isso, a bola vem 15, a bola vem redonda para o zagueiro. A bola vem redondinha, ó, horizontal. Ele vai, bate de canela e ela sai, ela sobe, né? Com velocidade 20. Eita! Campeonato Brasileiro. Vamos lá. E aí, o I ao quadrado vai me dar o quê? 0,4 vezes 15, 6 ao quadrado. 0,4 vezes 20, 8 ao quadrado. Ó, uma quadra, um terno pitagórico aí, vai dar 10, né? A gente estudou o teorema de Pitágoras aí, quem viu nas aritméticas dos números inteiros. A gente vai estudar próximas aulas de matemática, né? Nós temos 10 aulas de geometria para apresentar aqui para vocês, geometria plana. Nós vamos falar só sobre o teorema de Pitágoras, que é um teorema importante, né? Não é só fazer isso aqui, tem muitas coisas do teorema de Pitágoras que pode ser aplicado. Mas aqui nós vamos ter uma raiz quadrada de 100, né? Fazendo continha aí, esse com esse, que vai me dar 10 Newton/segundos. Aqui 0,9 Newton, que eu estava perguntando a força. Aqui o impulso 10 Newton ponto segundo. Barra não, ponto segundo, tá? Maravilha, alunos, maravilha. Conceito fácil, conteúdo fácil, por quê? Porque a fórmula do impulso é uma extensão já das resultantes das forças que atuam no corpo, é uma extensão da energia cinética, do trabalho, né? Das fórmulas do trabalho, força vezes distância, então não tem muita diferença. E a mesma coisa a quantidade de movimento, que é uma fórmula da extensão, é uma extensão da fórmula da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Então, o conteúdo não muito assim complicado de entender na sua essência. Próxima aula nós temos choques mecânicos, né? Aí a gente vai ver quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. E aí a gente fecha esse conteúdo com uma aula de revisão de 5 exercícios, pegando desde trabalho, energia mecânica, energia potencial
o impulso e quantidade de movimento. É claro que algumas coisas que possa aparecer para pegar você de surpresa nos vestibulares convencionais aí, a gente vai explorar na nossa aula de revisão de exercício. Não dá para a gente ficar explorando tudo, né? A gente consegue tirar suas dúvidas, aquelas dúvidas bem peculiar, né? Que são coisas assim que passa despercebido no conteúdo, até mesmo nos livros didáticos, ou o professor não aborda durante as aulas. A gente vai explorar isso na resolução do exercício. Então é importante que você acompanhe essas aulas de revisão, que nós vamos resolver alguns exercícios que vai esclarecer isso para você. Maravilha! Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!